Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Resolva com o David. Meu nome é Arthur e, Meu nome é David. claro, e hoje a gente tem o foco de te ajudar a descobrir se o síndico do seu condomínio está roubando. Bom, para começar, David, primeira perguntinha aqui, ó, tá anotada. Quais são as principais formas que o síndico rouba o condomínio? Ok. Em um condomínio, né? Em uma situação onde o síndico rouba o condomínio, as principais formas, elas são através de pagamento de contas indevidas, contratação de serviço sem orçamento, né? Com preço maior. Normalmente contrata-se um amigo, contrata alguém que está pagando bola. Então você tem essas duas aí, são as principais. E tem também o uso indevido do material ou dos equipamentos do condomínio. São tudo formas de utilizar, né, desviar, vamos dizer assim, recursos do condomínio. Certinho. E, bom, deixa eu ver aqui. Essa daqui não estava aqui na listinha, mas me veio agora na cabeça, até eu fiquei com essa dúvida. Teria alguma forma, tipo, do síndico não estar roubando? Você pode, o condômino, talvez, o amigo, o conselho, pode até pensar, pô, tem alguma coisa estranha aí, mas na verdade o síndico não estava roubando. Tem algum um caso que aconteceu isso ou algo parecido? Tem sim. Muitas vezes por falta de um condômino não participar nas prestações de conta, ele não está por dentro das informações e por conta disso ele pode até vir a achar que o síndico está roubando. Mas não tá. Mas não está. O que está errado aí? É a comunicação, né? Então muitas vezes a comunicação é falha porque de uma parte não foi numa prestação de contas, ou porque a comunicação do síndico não foi tão eficaz a ponto de fazer chegar a informação até aquele condômino. Muitas vezes alguns síndicos têm a postura de sempre trabalhar sozinho, o que acaba gerando desconfiança, porque se só ele toma a decisão, se só ele faz os orçamentos, se só ele contrata, começa a gerar desconfiança de que ele está, de repente, favorecendo alguém. Outra coisa que pode acontecer, depois de um certo tempo, alguém fazer uma pesquisa e descobrir que poderia ter contratado ou comprado aquele mesmo equipamento com um preço um pouco melhor. Porém, uma coisa é você está fazendo uma pesquisa hoje, vamos falar um caso de eletrônicos. Se você fizesse uma pesquisa em março de 2020, o valor do dólar era 1, o valor do dólar hoje é outro. Então existe, por exemplo, um produto que teve um lançamento, você pega um iPhone, sei lá, qual é o mais novo aí? O 12. O 12. Então se você pega quanto valia um iPhone 11, né, 6 meses antes do lançamento, e depois com o lançamento do novo, para quanto foi o valor do iPhone 11, né, é claro que ele vai desvalorizar. Isso acontece com eletrodomésticos, com veículo, com qualquer coisa, quando você tem um equipamento mais atual sendo lançado no mercado. Já aconteceu sim comigo, infelizmente, de pessoas acharem que eu poderia estar me beneficiando quando eu contratei um conhecido meu, membro da igreja, para fazer a manutenção do condomínio. Nessa situação, um ou outro entendeu que eu estava lesando o condomínio porque eu estava beneficiando um amigo, um conhecido, chame-se assim quem quiser, né, a forma que quiser. Mas na verdade não, foi provado matematicamente que o valor de contratação era menor do que outros que estavam pleiteando a mesma posição, e que os conhecimentos eram até superiores. E depois de um ano dessa contratação, a satisfação dos condôminos foi muito grande. Eles, no geral, perceberam que
a minha escolha tinha sido correta. Então, o que o síndico precisa, né, tomar bastante cuidado é como se comunicar, ser transparente ao abrir para que os outros também possam participar aí de uma contratação. Não ser um negócio no obscuro, ser um negócio declarado, transparente, que aí dá tudo certo. Certinho. Bom, próxima pergunta que está aqui, eu ia perguntar para você se você tinha passado algo parecido. Ah, tá bom, passei, tá aí. Tá aí, né? Eu acho que não vai precisar. E... Bom, vou pegar aqui a próxima. Qual é o melhor momento para a pessoa correr atrás para descobrir isso? Tá bem. Porque tem aquilo, né? Pô, eu acho que ele tá roubando, mas não tenho provas. Vou começar a procurar. Mas tá chegando perto da assembleia. O já acabou de passar a assembleia. Não, eu não vou conseguir destituir ele. Teria algum momento que você fala assim, pô, esse aqui é o melhor momento. Ou esse aqui é o único momento para se resolver. Teria alguma coisa assim? Vou fazer uma pergunta de volta para você. Quando é que você para olhar se o carro precisa ser abastecido? Eu olho sempre. Você olha sempre? Eu olho. Ok, então é isso. Então, para você não ter dúvida se o síndico está ou não roubando o condomínio, você, condômino, precisa acompanhar sempre. Acompanhar as reuniões, acompanhar a pasta fiscal, a pasta financeira. Não é só quando está chegando uma assembleia. Tem que tirar isso da cabeça. A sua unidade, o seu condomínio, né, o seu imóvel, ele é valorizado ou desvalorizado a cada ação tomada pelo síndico, a cada ação tomada no seu condomínio. Né? Então são várias ações que vão levar um passo de lá na frente, você ter um condomínio bem valorizado ou muito desvalorizado, em você ter um problema grande de caixa ou você ter sobra, reserva de caixa. Então o que fazer? É acompanhar. Você não precisa ser o chato que vai ficar no dia a dia sendo a sombra do síndico. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que saiu a pasta fiscal, o síndico vai marcar a prestação de contas, esteja presente. Se ele não marcar, peça para que marque. Se ele não enviou o relatório, cobre o relatório financeiro, porque muitos condomínios participam com administradoras que não têm um sistema aqui aberto para que eles possam consultar como estão as finanças do condomínio. Então, o condômino ele precisa, no mínimo, acompanhar mensalmente quando a pasta é fechada. Seja ele o primeiro a verificar a pasta, a verificar se nessa pasta os saldos das contas batem. Né? Eu vou explicar um pouco melhor como fazer isso, mas o correto é fazer isso de forma sistemática e sempre, ou seja, todo mês. Também, né, você falou dessa questão da pasta, mas também entra no orçamento, né? Vai fazer uma obra no condomínio, vai fazer uma contratação, acompanhe a contratação, acompanhe os orçamentos. Sim, então, como eu disse, tem síndico que trabalha sozinho. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar de forma aberta. Olha, pessoal, vou contratar um manutencista. O que ele precisa saber? Ele precisa saber mexer com elétrica, hidráulica, alvenaria básica, ele precisa saber fazer a limpeza de uma piscina. Então, quando eu contrato um manutencista, quando eu fui contratar um manutencista, eu coloquei todos esses requisitos. Tem que ter facilidade em utilizar o celular, porque a gente utiliza um aplicativo que ele precisa registrar as atividades. Precisava demonstrar, veja, é diferente, né? Não é trazer um certificado, porque certificado não quer dizer nada. Ele precisava demonstrar que tinha conhecimentos e que sabia resolver os problemas na área com alvenaria, elétrica, hidráulica. Isso era o básico que eu pedia para eles. E de preferência que tivesse conhecimento de solda, porque você tem muitas estruturas metálicas em um condomínio. Então,
como a gente tem o equipamento, se ele pudesse fazer essa operação, melhor ainda, né? Seria um plus. Numa situação como essa, todo mundo já sabia quanto iria pagar pelo serviço. Será pago R$3.500. Ok, então você sabe o valor que será pago, você sabe o que se espera, você sabe quanto tempo vai precisar trabalhar e você sabe que o contrato era através de um contrato de prestação de serviços com um microempreendedor individual, pelo MEI. Então quando você declara tudo isso, você fala, quem tiver conhecidos interessados, podem indicar até tal data. Dia tal eles serão avaliados, né? Em tal período serão avaliados e depois vamos contratar aquele que for o melhor para quem? Para o condomínio, não para o síndico. Esse é um processo que se você faz isso, se o síndico faz isso, ele demonstra transparência, ou seja, ele pode indicar o amigo dele, como foi o meu caso, eu indiquei um amigo. Posso. Outros poderiam indicar amigos, parentes. Para você ter uma ideia, teve um condômino que estava desempregado que se candidatou. Porém, na hora de fazer os exercícios práticos, porque primeiro passou por uma entrevista, nós temos um pessoal de RH que nos ajuda com um questionário e tal, e aí ele preencheu esse questionário. Nesse questionário mostrou que tinha aptidões para, e eu queria uma pessoa que não fosse alguém que quisesse estar de passagem, que ela realmente viesse para ficar aqui alguns anos, pelo menos. Né? Então o teste de RH foi muito bom nisso. E aí depois o teste prático. No teste prático teve gente que pediu água. O cara veio para passar o dia, ia receber pelo dia trabalhado, mesmo estando em teste, e ele no meio do dia pediu para sair, não aguentou. Entendeu? Por quê? Porque viu que o trabalho não era moleza. O trabalho realmente precisava ser alguém, nada contra quem de repente está em outra atividade, quer mudar de área. Esse camarada ele era Uber, ele queria ser manutencista. Nunca tinha trabalhado como manutencista antes, a não ser na casa dele. E agora ele queria fazer o trabalho. O que aconteceu numa situação dessa? Ele veio, ficou 4 horas do período da manhã e pediu arrego, não aguentou. Porque o trabalho realmente é puxado. E aí ele saiu, não aguentou ficar. Então é numa situação dessa, de teste, que a gente começa, de transparência, depois de teste, no final a gente acabou escolhendo aquele que estava mais preparado para atender o condomínio, ok? Ok. Respondido? Respondido. Tá bom. Bom, então o melhor momento é? Acompanhar sempre. Acompanhar sempre. Acompanhe sempre. Acompanhe sempre que você não vai ter problemas. Por exemplo, no caso desse contratação. Se eu sou um condômino e eu acompanho sempre, eu vou querer saber do andamento dessa contratação, vou querer saber quem se inscreveu, quando vai ser o teste. Se eu tiver de bobeira no dia, eu vou querer participar, ver como é que é esse teste, para ver se é real. Eu vou querer ver a ficha preenchida pelo RH para ver se realmente foi tudo ali respondido. É isso, é acompanhar sempre. Seja numa questão de contratação, seja numa questão de obra, seja numa questão de compras. Né? Você pega a questão de compras, você está com a pasta fiscal na mão, você verifica que, por exemplo, o papel higiênico está sendo comprado, o rolo do papel higiênico do banheiro está sendo comprado a R$3. E você sabe que você vai no mercado e você paga R$1,45, R$1,50, R$1,60, dependendo da qualidade do papel. Você não vai ter certeza que tem algo errado? Teve um caso de uma parente minha que no condomínio dela, o síndico estava gastando, se não me engano, R$60 por caneta Bic. Então. E como foi que descobriu? Só abrindo a pasta. Abrindo a pasta. Você vê, não precisou ir longe. Ele não precisou estar no dia a dia com o síndico falando, me dá a cópia da nota assim que o material chegou. Não é assim. Não é um trabalho não é um trabalho de sombra, não é um trabalho de detetive, de ser chato. É um trabalho de acompanhamento. Pegou a pasta, olhou, falou assim, poxa, como é que se paga R$60 numa caneta Bic? Que na verdade esse trabalho é um direito e dever, né? É um direito e também um dever. O dever, porque depois não pode reclamar.
Não adianta chegar na prestação de contas anual e reclamar: ah, eu vi aqui que o síndico vinha fazendo isso ou vinha fazendo aquilo. Ou, por exemplo, como muitos fazem, quer chegar na assembleia e quer questionar o síndico publicamente. Ele teve 12 meses, ele teve as prestações de contas todas, a apresentação de todos os relatórios, de todas as pastas fiscais. Ele poderia ter feito isso durante o ano inteiro e ele deixou para fazer isso justamente no dia da assembleia? Estranho, né? Então, se você tem que contestar, conteste antes. Resolva o problema antes. Ok. E imagina que se o condômino, o morador, não investigar. Investigar seria a palavra errada, né? Não se acompanhar. ele não acompanhar, o que acontece? O que acontece é assim, depois de uma pasta fiscal votada em assembleia, tirando o fato de desvio de dinheiro, que é quando quando o síndico realmente desvia dinheiro e engana todo mundo, tirando isso, ninguém mais pode contestar uma contratação, contestar uma compra indevida. Não se contesta. Você não pode. Teve uma Assembleia Geral Ordinária, votou as contas do ano anterior, votou as pastas do ano anterior, não tem contestação mais. Acabou. Não tem esse negócio que às vezes eu tenho percebido, a pasta está aprovada com ressalvas. Gente, não se aprova pasta com ressalvas. Se a pasta tem ressalvas, se resolve essas ressalvas antes, para depois em uma outra assembleia aprovar. Não se aprova pasta com ressalvas. Tem erro? Não aprova. Mas só 2 não quiseram aprovar, os outros 60 que estavam lá aprovaram. Ok, maioria. Venceu, chega, aprovou. Finito, acabou a conversa. Né? A maioria vence sempre. Né? Então, esse eu vejo que é um grande problema. Queria deixar só lá para o dia da Assembleia. Tá? Ok. Tá bom, mas ele tem que acompanhar, ele tem que estar presente, não pode deixar a Assembleia confirmar a prestação de contas, aprovar a prestação de contas. Se isso acontecer, perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, porque às vezes, esses dias atrás eu vi alguém no nosso grupo de alunos comentar assim: 5% para conta garantidora, para essas empresas de cobrança garantidora não é nada. Ou seja, era lá algo em torno de 50 mil, né? Então vai cobrar só, sei lá, 2.500 a mais para fazer esse trabalho. Isso não é nada. Se você pega 2.500 e divide por 100 unidades, nós estamos falando de R$25. Isso não é nada. Ok, vamos arredondar aqui. R$2.500 por mês. 10 meses, nós estamos falando de 25 mil. Né? Em 12 meses, nós estamos falando de 30 mil. Agora imagina como você poderia ter usado esse dinheiro. Se você dividir por unidade, que você falou, realmente não parece dá lá pouco. Grande diferença. Mas se você olhar no final, soma, no orçamento, na previsão orçamentária, você vê a diferença. Nós tínhamos um caso, condomínio era para ter, por exemplo, 9, 10 pessoas trabalhando, tinha 11. Tinha um a mais, que não fazia nada, mas estava recebendo. Ou seja, se ele está recebendo é porque alguém está pagando. Se alguém está pagando, e se tivesse realmente pagando por 11, nem que não reduza a despesa, mas o serviço seria melhor. Então, sempre pode ter certeza, se você não acompanhar de perto, é prejuízo. Não importa se o prejuízo vem em qualidade do serviço, se o prejuízo vem em falta de dinheiro, que poderia ter sido usado para alguma outra coisa, que por falta da verba você acabou não fazendo, entendeu? Então, ou até o condomínio podia estar mais barato. Isso que eu ia falar. Tá? O condomínio podia estar mais barato. Isso que eu ia falar. Não viu alguma coisa para melhorar, o condomínio já está brilhando, reduz a taxa. Exatamente, reduz a taxa. É isso aí. Claro que não é o principal, né, a se fazer, mas é um caminho. É um caminho, se você tem a condição, né? Sim. Bom, vamos lá. E onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Estão querendo saber que o síndico está
tá roubando o condomínio, tá passando a perna, tá lesando. Quais são os principais erros? A pessoa decidiu que vai acompanhar. Quais são os principais erros a partir disso? Tudo que você vai fazer, ele precisa ser sistemático e constante. O primeiro grande erro é não ser constante. Então você... não sei se já aconteceu com você, em época de escola, de repente tomar uma chamada de um professor, e aí você fica ali 2 dias, uma semana, tudo bem. Aí depois volta ao normal, volta à rotina, né? É isso. O que eu posso dizer é que muitas vezes a pessoa pega e fala assim, não, eu estou com dúvida, eu vou fazer. E aí começa a acompanhar. E aí acaba desistindo, não digo nem no meio do caminho, acaba desistindo na largada. Sabe, começa, de repente o síndico não entrega a pasta, aí reclama que o síndico não entregou a pasta, mas não leva adiante. Ou o síndico entrega a pasta e aí percebe que tem algumas coisas estranhas, não leva adiante. Então, o grande problema que eu vejo, as pessoas não são constantes. Constantes no quesito de começar e ir, continuar fazendo, pelo menos mensalmente. 2, começar e terminar o que começou. Começou a fiscalizar? Termina. Não importa que no final não vai achar nenhum problema. Que bom! Na verdade, a grande maioria dos condomínios tem síndicos assim, síndicos sérios, honestos, que não roubam. Essa é a maioria. Só que muitas vezes a gente não sabe essa minoria quantos são. O que a gente vê são muitas reclamações. E as reclamações, elas podem estar fundamentadas ou elas podem ser reclamações de um momento. Como eu falei, por falta de informação, por falta de participação, por falta de acompanhamento. Então, principais erros. Não acompanhar, né? Não ser constante o acompanhamento. E o segundo é não ir até o fim nesse acompanhamento. Precisa começar, precisa terminar. Terceiro, entender que o erro ele não é só dinheiro, não é, vamos dizer assim, não é só monetário que você pega na conta bancária. Gastou um pouco mais aqui, que nem eu falei do caso das canetas, né? Esse seria um erro monetário. Mas não para por aí. Não para. Muitas vezes o problema ele não é monetário. Você quer ver uma coisa? Tá, comprou, vamos falar de materiais aqui de limpeza. Eu falei lá do papel higiênico, podia ser mais caro. Você falou da caneta que estava um absurdo de caro, né? Sei lá quantas vezes mais caro uma caneta Bic. Pelo menos umas 10. Né? 10 a 20 vezes, né? Umas 20 vezes, vai, uma caneta. Então, qual que é o grande problema? Às vezes o valor está certo. Existem produtos num condomínio que são altamente caros. Né? Você pega, por exemplo, o cloro de piscina. É um produto caro. Se usa muito, né? Saco de lixo. É caro. Aí, o que acontece? Você comprou por um valor correto. Não está tendo roubo na compra, no pagamento. Mas, em vez de utilizar, vamos dar um exemplo aqui, vai. Em vez de utilizar 4 baldes de cloro por mês, cada um aí na faixa de R$280, está se utilizando 8 baldes. Esse estar utilizando 8 baldes pode ser que está sendo desviado, e aí vem o roubo, né? Seja do síndico ou de algum profissional do condomínio, colaborador, ou pode ser também que não é roubo, pode ser simplesmente uso indevido que está jogando dinheiro fora. Então, você vai ter problemas tanto com o síndico medíocre, como com o autoritário, aquele que rouba, aquele que pega o material que não lhe pertence e vai usar na sua casa. Álcool em gel, por exemplo, nesse negócio de pandemia. Cara, álcool em gel caríssimo quando iniciou a pandemia. Muita gente estava vivendo de vender álcool em gel. Então, você compra álcool em gel para o condomínio. Tem como você controlar quanto álcool em gel se usa no condomínio? É muito difícil. Então, se você não tem ali uma média, se você não tem um controle, vai ter problema. Ou de uso indevido, ou de desvio, que é o roubo. Tá bom? Certinho. Então, esses 3, né?
Sim, os três. Então é não ter a consistência, Não ir até o final. não ir até o fim, né? Tá até o final. E o terceiro é ficar preso só procurando valor. Procurando problema com dinheiro. Problema com dinheiro. E às vezes não é. Às vezes não é. Né? Eu tive uma auditoria agora num condomínio onde o síndico pagava a conta de celular própria, pagava o seguro de vida. Espera lá. Até pagar a conta de celular você ainda releva. Depende, né? Então, vamos dizer assim, você até pode relevar porque falar ele usa o celular para ligar para o condomínio. Sim. Mas mesmo assim é esquisito. Né? Seria melhor que ele tivesse um número só para isso. E né? aí, tudo bem. Agora, não era o caso. Então, agora, e o que tem um seguro de vida? Nada. Entende? Então, numa situação dessa, você vê realmente que é desvio do recurso do condomínio. Ok. E como, agora eu acho que é a parte principal, como é que faz para descobrir se o camarada tá roubando, tá passando a perna, como é que faz? Tá bom. De novo, acompanhar de uma forma constante até o fim e não se atentar só ao dinheiro. Então, como que a gente pode fazer para acompanhar? Peça a pasta fiscal. Ponto número 1. Então, para começar, pedir sempre a pasta fiscal. Pasta fiscal. Pegou a pasta fiscal, o que você vai olhar de cara ali? Então, vamos lá. Você tem no condomínio uma prestação de serviços, vamos dizer, da empresa que cuida da limpeza. Tem lá X funcionários, trabalham em tal horário e custa tanto. Faça uma pesquisa de mercado por conta própria. Faça uma pesquisa de mercado por conta própria. Isso é o ponto 1. Outra forma que você pode fazer, eu não falei lá da lista de material de compras? Tire um tempinho, pega aqueles itens mais caros de gasto, faça uma pesquisa desses itens, vê quanto que você gastaria se você fosse comprar, né? Então são coisas que, se você fizer um acompanhamento de verdade, pensando que você, assim, ó, eu sou dono, eu sou sócio, Que é a verdade. que é a verdade, É eu sou sócio nesse condomínio, então você vai fazer um acompanhamento de verdade. Então quando você faz isso, outra coisa, tá, síndico, cadê o controle de materiais, controle de estoque? Ok? Eu percebi aqui, ó, que desse mês para esse mês, nós gastamos muito mais cloro de piscina. O que está acontecendo? E é época de frio. Imagina, se é época de frio piorou, né? Então, mas às vezes é porque na época do verão, aí o síndico vai responder, não, é porque é época de verão, usa mais, limpa mais, etc. Né? Mas, será que condiz com a quantidade de vezes que limpa, o quanto gastou? Então, o acompanhamento é muito, muito importante. Começa com a pasta fiscal e estende isso para outras coisas. Então, primeiro ponto, pegar sempre a pasta fiscal. Ponto Pasta fiscal, ela é liberada quando? Mensalmente? Anualmente? Olha, deveria ser mensalmente. Boas administradoras entregam a pasta fiscal, sempre fecha o mês, você tem ali, vai no máximo, para ter todos os relatórios devidos, por exemplo, extrato bancário original que vem pelo correio, às vezes demora aí 14, 15 dias para vir. Então, deu prazo aí até dia 20, dia 22 do próximo mês, dia 25 do próximo mês, seria um prazo aceitável. Existem administradoras que entregam já os balancetes na primeira semana, depois do fechamento. Tudo, mas o importante é assim, ó, dentro do próximo mês, já fiscalizar o mês anterior. Tá? A pasta fiscal tem que ser liberada dentro do mês seguinte. Então, fiscalizar a pasta uma vez por mês, pelo menos. Exato. Então, acompanhar. Nós estamos no mês de setembro, certo. Fiscalize agosto. De agosto. Tá? E aí, outubro, setembro, setembro, e assim por diante, mensalmente. Esse seria o primeiro ponto. Okay. Não pare nisso. Segundo passo é pesquisar o que foi comprado, o que foi gastado, os principais, os maiores gastos, pesquisar na internet, no mercado. Porque a verificação da pasta fiscal, você vai verificar o quê? Os saldos anteriores batem, o saldo, as entradas e as saídas batem com o saldo atual, o relatório de despesa mostra com que foi gasto,
o que foi gasto condiz com o nosso condomínio, é daqui, estava aprovado em assembleia, não estava aprovado em assembleia, que aqui é um outro problema também. Quando você vê um síndico batendo muito, que contratei pronto, acabou porque eu sou o síndico, não tinha 3 orçamentos, não tinha aprovação de assembleia, cara, não comunicou a ninguém, o grupo gestor não sabia, os condôminos não sabiam, tem coisa. Vai em cima disso primeiro, que é onde você vai encontrar problema. Tá? O terceiro ponto, não parar no financeiro. Não para no financeiro. O terceiro ponto Foi o terceiro erro. Vai além. É o terceiro erro. Vai além. O que é ir além? Pera lá. Me dá aqui a lista das tarefas. O que cada um faz dentro do condomínio? O controle de estoque que você falou. Me dá aqui a lista do inventário de estoque. Né? Quero saber aqui o consumo médio de gasto desses materiais. Você vai ver que a maioria dos síndicos não tem isso. E se não tem isso, ele pode estar desviando? Pode. Ou alguém pode estar desviando e ele nem vai saber. Então, na melhor das hipóteses, assim, o síndico só está sendo lesado, né? Está sendo incompetente, medíocre. Exatamente. Medíocre. Exatamente. Tá bom? Na pior tá roubando. Só que no resultado final, Quem todo mundo, cai condomínio perde. Condomínio. Condomínio Não é perde. porque a taxa é dele. E por mais que o síndico vá embora, quem vai ficar? Exatamente. Não é ele. É ele. Se ele tentar sair do condomínio, o morador tentar sair do condomínio, o que vai acontecer? Vai vender o apartamento o valor inferior, né? Venda mais baixo. Se você está em um condomínio que a taxa é muito cara, porque está tendo desvio, imagina assim, está tendo desvio, está tendo uso indevido do dinheiro, não está sendo bem administrado, automaticamente a taxa se torna uma taxa cara, alta. Isso dificulta a venda, isso dificulta a locação de condomínio, né? Então realmente desvaloriza o patrimônio, tá bom? Sim, então foram esses 3 passos, tem mais algum? Não, aí nós trabalharemos de repente no o que fazer se você descobrir que ele está roubando. Aí é uma outra, de repente, uma outra conversa, Porque senão vai ficar... porque senão acaba fica ficando muito longo. estendida essa, né? Mas assim, o que fazer para descobrir é esses passos que foram dados Também hoje. não adianta querer mostrar, né, o como fazer sem saber se está mesmo. Né? Exatamente. Perfeito. Então, só resumindo o que fazer. Primeiro, acompanhar sempre a pasta. Acompanhar é o acompanhamento constante, mensalmente. Constante e sistematicamente É. da pasta. Da pasta. O segundo, ficar de olho. Ficar de olho, você faz o acompanhamento, mas você vai do início ao fim, ou seja, você começou a fazer, Termina. não desista, termina. Tá? E Terceiro, o terceiro, não ficar de olho só no dinheiro, ficar de olho nos estoques, nas ferramentas, tudo isso é dinheiro. Só que ele é dinheiro de uma outra forma. E também no recurso de pessoas que trabalham para o condomínio. Porque se eles forem apenas contratados, mas não estiverem trabalhando, o condomínio está sendo roubado. certinho. O bom é que o que fazer é o inverso dos erros, né? É Eu o acho inverso dos principais erros. facilitou. Facilita bastante. que facilitou, que bom. E vamos lá, o próximo. Você tem um exemplo de alguém que fez isso? Ou com você mesmo, na época que você era condômino, na época que antes de você ser síndico, que meio que ficou desconfiado, ficou de olho, fez isso e deu certo? Olha, da minha época não. Quando eu assumi como síndico, lembra, bom, talvez você não saiba, mas eu passei por um momento de perder a minha primeira tentativa para ser síndico, e naquele momento que eu perdi, eu resolvi então me afastar, para dar chance, abertura para quem ganhou fazer um bom trabalho e sem ter ali uma pressão. Eu não queria que houvesse pressão. Eu tinha um pensamento diferente até do que eu tenho hoje. Hoje eu falo o seguinte: você perdeu, mas acompanha. Eu naquele momento, alguns anos atrás, eu preferi não acompanhar. Bom, resultado. Quando eu assumi como síndico, porque teve todo um histórico, eu conto isso nas minhas lives e tudo mais,
a pessoa que me passou, a síndica que me passou, ela contabilizava paralelamente as receitas com locação de salão de festa. E dentro dessa contabilização paralela, ela também tinha pagamentos paralelos. E dentro desses pagamentos paralelos, ela pagava o celular. Então, esse caso eu lembro bem, aconteceu comigo. Veja, um celular que ela utilizava para o condomínio, ela pagava, mas ninguém sabia disso. Da mesma forma que ninguém sabia de outros gastos que estavam tendo, e pô, de onde vem essa verba? Porque na pasta não constava. Então, nessa circunstância, eu falo para você, embora ela comprovou que tudo que estava sendo gasto era para o condomínio, não tinha ali havido um roubo, mas pelo fato daquilo não estar sendo declarado, pegou mal pra caramba, ficou muito chato, né? A primeira impressão é que havia roubo. Então até você justificar que aquilo não é roubo, você perde tempo e queima a imagem também, né? Esse é um exemplo. O outro exemplo é esse que eu contei para você agora há pouco. Do seguro de vida. Do seguro de vida, né? Ridículo. Você vai olhar lá, pagamento de seguro de vida do síndico. Isso não deveria jamais acontecer. E as pessoas não estavam acompanhando a prestação de contas, por quê? Porque não se prestava contas. E por que não se prestava contas? Porque estava em época de pandemia. Quer dizer, falácias, né? E o que faz nesse caso? Ele tem que exigir, o condomínio tem que exigir a prestação de contas. E se o síndico não der a prestação? Então ele tem, veja, ele vai juntar um quarto, que é 25% dos condôminos, para solicitar então, convocar uma assembleia com o objetivo de exigir prestação de contas, e se não houver a prestação de contas, o próximo item da pauta é a chance dele sair do cargo ou dele ser destituído. É o caminho, não tem outro. E aí no seu caso, o síndico não queria prestar contas porque era pandemia, e aí? Então, mas aí os condôminos se uniram, eles fizeram exatamente isso. Certo. Eles se uniram, eles marcaram lá uma assembleia, essa assembleia ocorreu, foi válida, o síndico foi destituído, fizeram a assembleia, o síndico que entrou na próxima assembleia colocou em pauta que deveria ser feita uma auditoria, foi votada a auditoria, a administradora está fazendo auditoria e foi nessa auditoria que se pegou esses problemas. E já foi definido também, se houvesse problemas, que este síndico teria que pagar aquilo que ele usou de forma indevida, que é o que vai acontecer. Isso no condomínio de uma dos seus alunos. De um condomínio de um dos meus alunos. Bacana. Entendeu? Então assim, essas coisas que a gente comenta aqui, elas são todas reais, são histórias que aconteceu na vida da gente, ou aconteceu na vida de pessoas próximas a nós e que de alguma forma a gente acompanha. Então a gente sabe que isso acontece. Muitas vezes, Arthur, quando a gente vai fazer, quando a gente vai apresentar o nosso curso para o público, a gente faz uma campanha durante algumas noites, onde a gente para ouvir, e também dia a dia, o pessoal que manda perguntas e questões nas nossas redes sociais, a gente para ver e responde. E tem muitas histórias assim pelo Brasil. É gente que consegue, é síndico que consegue ser criativo assim ao quadrado para poder usar o dinheiro do condomínio, entendeu? Teve uma vez que eu conversei com uma pessoa no WhatsApp por conta lá do curso. E ela falou que estava desesperada, porque a síndica tinha gastado 4.000 com uma maçaneta. A Daniela. Então, eu tive um caso de Diadema, que é aqui na região ela é de Diadema também. Vai ver que até ela também, que é aqui da região de São Paulo, que a síndica, para provar que ela não estava fazendo nada errado, ela contratou um amigo para fazer a auditoria do condomínio. Entendeu? Então,
Poxa, contrata um amigo para fazer Aí auditoria. você cai no terceiro erro, né? Não ficar só preso no financeiro. Não é só preso no financeiro, você tem que estar atento aos contratos, às pessoas, aos recursos, aos materiais, às ferramentas, a todas essas coisas. Bacana. Tá ok? Bom, ok. E para começar hoje, né, depois de tudo isso que você falou, tomar cuidado com os 3 erros, tomar cuidado para, foi a segunda pergunta, né, para talvez não acusar indevidamente o síndico, e seguindo o passo a passo que você passou de 3 itens, o que fazer? Para começar hoje Pra ou começar nessa agora. semana? Começar agora. Quanto Peça, antes? peça a pasta fiscal do mês anterior para o síndico. Primeira coisa. pedir a Comece pasta disso. fiscal. Peça a pasta fiscal do mês anterior. Ele não vai ter do mês anterior, peça do mês 2 meses atrás, de 3 meses atrás. Começa hoje. Não deixa para depois. Por quê? O que acontece se deixar para depois? Perde dinheiro. Bom, é isso aí. Eu acho que com esse passo a passo, né, de 3 itens, dá para descobrir Dá. qualquer coisa no condomínio, né? Principalmente se o síndico está roubando, né? E aí é grave, ou menos mal, ele está sendo lesado, medíocre, incompetente. Menos mal, mas ainda assim não deve, né? Ou de repente vai descobrir que está tudo em ordem. Vai tudo em ordem. Ótimo. É a maravilha. É uma maravilha. Foi só a gente caiu na segunda questão, né? De achar uma coisa e não ser. E não ser. Maravilha. Tá bom? Bom, é isso então. Um grande abraço e... Até mais, sucesso e paz. agora sim.